Novo relato comovente detalha o que ocorreu em um cruzeiro da Carnival com uma jovem de 18 anos supostamente morta pelo meio-irmão. O pai de Anna Kepner agora estaria revelando novas informações chocantes sobre o que viu no dia em que o corpo de sua filha foi encontrado. O meio-irmão de Anna Kepner, de 16 anos, pode passar décadas na prisão pelo que supostamente fez. Ele foi o único visto entrando no quarto com Anna, supostamente na noite em que ela morreu. Qual pode ser a defesa dele enquanto aguarda o julgamento em liberdade? Estamos acompanhando o caso apresentado pela Law and Crime. Sou Chris Stewart. Ei pessoal, rapidinho, quero falar para vocês sobre esse aplicativo, o Upside, que te dá dinheiro de volta em compras do dia a dia como combustível, supermercado e comida para viagem. Tudo o que você precisa fazer é baixar o Upside de graça, escolher uma oferta em um dos mais de 100 mil locais parceiros e pagar normalmente com seu cartão. Você verifica a compra e depois recebe o dinheiro de volta. Uso em combustível e comida para viagem. Primeiro procuro ofertas, depois de gastar o dinheiro aparece no app e eu simplesmente transfiro para minha conta bancária. Usuários frequentes do Upside ganham em média $254 de volta por ano. Para começar a receber seu dinheiro de volta, clique no link na descrição ou escaneie o QR Code e use o código promocional OTC para ganhar um bônus extra de 25 centavos por galão no primeiro tanque de combustível. Só quem passou por isso entende a dor de uma família enlutada, obrigada a alvoroçar a ouvir no tribunal cada detalhe do que ocorreu com seu ente querido. É algo que o pai de Anna Kepner diz que não vai fazer se e quando seu enteado de 16 anos, Timothy Hudson, for a julgamento. Hudson será julgado em 1º de junho pelas acusações de matar e agredir sexualmente Anna Kepner em um navio de cruzeiro da Carnival em novembro. O adolescente está sendo julgado como adulto em tribunal federal. Vídeo mostra Hudson entrando no Tribunal Federal em Miami em fevereiro, quando ainda era considerado menor de idade pelo judiciário, acompanhado de um advogado. Este vídeo é da emissora WTJ, e mesmo enfrentando acusações horríveis, ele ainda tem permissão para morar com familiares em vez de ficar preso antes do julgamento. Agora, vamos falar sobre por que Christopher Kepner, o pai de Anna, diz que não vai comparecer a esse julgamento daqui a pouco. Vamos falar sobre outra pessoa que ele diz não estará no tribunal e o que isso pode significar para a defesa, mas quero explicar como chegamos até aqui. Você provavelmente já conhece Anna Kepner e o que teria acontecido com ela, estudante do último ano do ensino médio em Titusville, Flórida, a 3 horas ao norte de Miami. Em novembro, Kepner se juntou à família em um cruzeiro. Os avós dela contaram à ABC News que essa viagem era uma celebração da união de uma família recomposta. Você tem o pai de Anna, Christopher Kepner, que se casou com uma mulher chamada Chantel Hudson. E ela é mãe de Timothy Hudson. Agora, Christopher Kepner teve algumas palavras duras para o enteado, que vamos comentar aqui em instantes. A família estava a bordo deste navio de cruzeiro da Carnival. Ele se chama Horizon e era um cruzeiro que ia durar cerca de uma semana. Eles passaram por alguns lugares no Caribe. Na véspera do fim do cruzeiro, os avós de Anna disseram à ABC News que ela não se sentia bem e decidiu voltar mais cedo para a cabine. Na manhã seguinte, quando os familiares acordaram e não encontraram Anna em lugar nenhum, eles ouviram um anúncio sobre uma emergência médica no alto-falante. E foi então que os membros da tripulação encontraram Anna Kepner, de 18 anos, morta em sua cabine. Ela teria sido colocada debaixo da cama e estava coberta por coletes salva-vidas. Agora, este é um vídeo gravado por Sheldon Fox, um repórter da WSVN em Miami, mostrando o corpo de Kepner sendo retirado do navio quando ele chegou de volta a Miami. Uma autópsia revelou que Anna Kepner morreu de asfixia mecânica. Alguém a colocou em um mata-leão e a matou. A única pessoa que estaria com Anna naquele quarto naquela noite era seu irmão postiço, Timothy Hudson. Agora, os pais de Anna supostamente fizeram com que eles compartilhassem uma cabine, e isso tem sido um ponto de discórdia. De acordo com um processo de custódia separado que está em andamento envolvendo a madrasta de Anna, que é a mãe biológica de Timothy, Chantel Hudson disse que não deu a Timothy sua medicação para insônia e TDAH na noite em que Anna morreu. Agora, não sabemos se isso vai influenciar na defesa de Timothy. Os avós de Anna contaram à ABC que Timothy afirma não se lembrar de nada, dizendo com suas próprias palavras que não recorda o ocorrido. Mas você tem que se perguntar quão forte essa defesa pode ser, considerando o que sabemos sobre as acusações desse caso. Agora, a dinâmica familiar terá grande influência no desenrolar disso no Tribunal Federal. Além de Christopher Kepner não comparecer ao julgamento, ele disse ao Daily Mail que sua esposa, Chantel Hudson, também não irá.
Ela é mãe biológica de Timothy Hudson, que agora enfrenta acusações de homicídio em primeiro grau e agressão sexual agravada. E é possível que a madrasta de Anna e o pai de Anna sejam chamados como testemunhas. Christopher contou ao Daily Mail que viu o corpo da filha no camarote onde teria sido achada por membros da tripulação. Ele foi um dos primeiros a vê-la. Ela teria sido estrangulada até morrer e colocada sob a cama, coberta com coletes salva-vidas. Ele disse: "Chequei o pulso dela, a puxei debaixo da cama. Eu sabia que minha filha estava morta antes do legista chegar." Ele dizia: "Ouvi todas as evidências, vi com meus olhos, eles têm tudo o que precisam." Vai ser doloroso demais reviver tudo isso de novo. O Daily Mail diz que na noite em que Anna foi morta, seu meio-irmão também estava no quarto com ela e com o irmão postiço de Anna, Timothy Hudson. Mas esse meio-irmão dormiu sem saber que o corpo de Anna seguia na cabine. Na manhã seguinte, ele teria ido ao café da manhã da família. O Daily Mail diz que com Timothy Hudson, e parece que foi como se nada tivesse acontecido. Quando Anna não apareceu no café, começaram a procurá-la e fizeram essa terrível descoberta. Agora, sobre a defesa de Timóteo, ele diz não saber o que ocorreu. É o que ouvimos dos avós em entrevista à ABC News e do próprio Christopher Kepner, que em declarações anteriores usou palavras duras para o enteado. Ele disse ao Daily Mail no mês passado: "Quero vê-lo em um macacão laranja." E um ponto de discórdia antes do julgamento é que Timóteo está morando com o tio e usando uma tornozeleira eletrônica, mas não precisa ficar preso, mesmo sendo acusado de assassinato e de agressão sexual agravada contra sua meia-irmã. Agora, as condições dele morar com o tio estavam em vigor quando ele estava sendo julgado como menor de idade, mas agora as coisas mudaram porque ele agora é considerado adulto no sistema judicial. Os promotores pedem que ele fique em detenção preventiva, afirmando em petição: "Ele é um perigo para os outros e deve ser mantido detido." Eles seguem dizendo que não há garantia. Qualquer tribunal poderia considerar que nenhuma condição ou combinação de condições seria suficiente para impedir que o réu representasse um perigo para os outros. Christopher Kepner contou ao Daily Mail que Timothy não se desculpou pelo ocorrido com sua filha. E ele também diz que ele e sua esposa não falaram com Timothy desde dezembro, quando ele foi morar com seu tio. Então Timothy Hudson está sem contato com sua própria mãe, Chantel Hudson. Christopher disse que Timothy é um perigo e que ele deveria estar sob custódia. Veja o que sabemos sobre as evidências que podem levar esse adolescente à prisão federal por décadas. Em 10 de março, o governo federal apresentou uma denúncia formal contra Timothy Hudson. Ela foi revelada e mostra que o adolescente enfrenta acusações de homicídio em primeiro grau e abuso sexual agravado. E alega que Hudson, abre aspas, conscientemente e ilegalmente cometeu e tentou cometer um assassinato. Isso é o assassinato intencional, deliberado, malicioso e premeditado de AK, com intenção premeditada de matar. Ou seja, ele supostamente planejou isso, e que, segundo os promotores, não foi um ato impulsivo. Agora, a segunda acusação é de abuso sexual agravado. E a denúncia alega que Hudson, abre aspas, conscientemente fez com que a K participasse de um ato sexual e fez isso usando força contra a K. A decisão de acusá-lo como adulto, de julgá-lo como adulto, se tornou oficial em 10 de abril. E muitos dos documentos relacionados a esse caso foram deslacrados, nos dando uma ideia do que os promotores têm enquanto avançam para o julgamento. Descobrimos que o governo possui provas, conforme uma petição de compartilhamento de provas que também foi tornada pública, mostrando que promotores federais as entregaram à defesa. Autópsia, fotografias, radiografias, o relatório completo do médico legista com anotações e a extração de dados do celular de alguém. Acredita-se que esse seja o celular do pai de Anna, Christopher Kepner. Havia 4 vídeos de câmeras corporais do departamento do xerife de Miami-Dade e cronogramas do FBI feitos por um agente especial do caso. As autoridades teriam usado tecnologia 3D para reconstruir a cena do crime e mostrar como o corpo de Kepner foi encontrado no camarote. Timothy Hudson está previsto para ir a julgamento em 1º de junho. Junte-se a nós agora para falar sobre este caso o ex-promotor do condado de Palm Beach, Dave Ehrenberg. Sempre é um prazer tê-lo aqui no Law and Crime. Meu nome é Chris Stewart. Eu sei que às vezes pode haver pedido de adiamento, mas olhando o calendário, o que define se essa será mesmo a data do julgamento de TH, Timothy Hudson? Bem, depende se ele exigiu julgamento rápido. E no momento, ele não abriu mão do seu direito ao julgamento rápido. Então, eles poderiam insistir em acelerar o processo e exigir que os promotores julguem o caso em 1º de junho.
mas eu suspeito que isso vai ser adiado em algum momento. Esses casos geralmente são adiados. É que, sabe, você tem esses períodos de julgamento de 2, 3 semanas que são definidos. E 1º de junho é o início desse período. Eu acredito que aqui é um período de julgamento de 2 semanas. Mas eu não conheço um caso de grande destaque como esse. Você tem que levar o júri em conta, tem que deixar tudo em ordem. Eu consigo ver que isso pode ser adiado um pouco. Christopher Kepner, que é o pai da Anna Kepner, eu não consigo imaginar o que um pai estaria passando. Quero dizer, essas eram pessoas que iam fazer um cruzeiro e depois, sabe, tinham uma vida privada. E agora todo mundo está falando sobre, sabe, sua filha que acabou sendo assassinada nesse cruzeiro. Ele disse que não vai ao julgamento. O apoio da família normalmente influencia em como um julgamento pode se desenrolar? Quanto ao fato de que o pai vai estar envolvido, o pai biológico mesmo. Sim, que ele não vai. Ele diz que não vai ao julgamento, não vai estar na sala. Além disso, Chantel Hudson, mãe biológica de Timothy Hudson e madrasta de Anna Kepner, afirma que ambos não irão ao julgamento. Sinto que já viram as provas e os promotores têm o suficiente. Como promotor, é necessário ter a família no tribunal? Isso pode influenciar o júri se chegar a esse ponto? As provas são tão fortes aqui que não acho necessário a família estar lá. Se as provas forem fracas, talvez seja útil apelar para a simpatia do júri. Os promotores só apresentam o caso se acreditarem que podem obter condenação além de qualquer dúvida razoável. É um fardo pesado, mas possível de alcançar. Eles têm muitas provas aqui e a defesa não tem muito, exceto dizer que ele teve um apagão. Isso significa que ele não teve intenção, mens rea, mas ainda assim pode ser condenado por crimes graves, mesmo sem querer matar alguém. Então eu acho que isso está caminhando para a justiça, um veredito de culpa, na minha opinião. E eu não acho que importa se a família está fisicamente no tribunal ou não. Christopher Kepner também disse ao Daily Mail. Ele falou sobre, você sabe, e de novo, isso é difícil. Tipo, se você sabe, qualquer pai que tivesse que passar por isso, tipo, eu sou solidário com isso, de você sabe, encontra a filha, ela está morta. Ele disse que a puxou debaixo da cama, sabia que ela estava morta antes dos paramédicos conseguirem chegar. Esse é o tipo de testemunha que você gostaria como promotor? Tipo, ele diz que não quer ir ao julgamento, mas qual a probabilidade de ele acabar tendo que depor? Também penso na dinâmica familiar e como isso pode influenciar a história dos promotores. Quero dizer, ele é uma testemunha importante. Ele foi quem encontrou o corpo, então ele será obrigado a testemunhar. Agora é o seguinte: o fato de ele estar testemunhando também significa que uma regra é aplicada, o que quer dizer que ele não pode estar na sala do tribunal durante o julgamento para ver outras testemunhas, porque isso poderia influenciar o próprio depoimento dele. Então, o fato de ele ser uma testemunha fundamental, no caso, significa que não se trata de uma questão de ele estar lá por compaixão. A dúvida é se ele pode estar na sala do tribunal enquanto outros testemunham. E por isso é um equilíbrio, porque se ele quisesse estar lá, você sabe, ele também é um familiar sobrevivente. Ele é um familiar da vítima, mas ao mesmo tempo é uma testemunha fundamental. Mas agora é menos complicado, já que ele não quer estar lá para ver o depoimento dos outros. Não culpo ninguém, cada um lida com o luto à sua maneira. E deve ser muito difícil para um familiar ter que lidar com isso tudo de novo, passar pelo trauma de reviver tudo novamente. Então eu respeito a vontade dele aqui. Quando se trata da defesa, e eu sei que já falamos sobre isso antes, e oficialmente, nós não sabemos qual será a defesa de Timothy Hudson. Nós sabemos que os avós falaram com a ABC News e disseram que ele afirma não se lembrar, que teve um apagão, segundo Christopher Kepner, que é o pai de Anna Kepner. Ele disse algo semelhante ao Daily Mail, que parece ser a versão que Timothy Hudson contava. Ele então com 16 anos, após Anna Kepner ser encontrada morta. Por que isso não é uma defesa? Normalmente é o famoso eu pisquei e isso aconteceu, e não faço ideia de como aconteceu. Por que isso parece tão difícil de conseguir, mesmo se fosse bem sucedido? Sim, é mesmo, mas eles estão tentando remover um dos elementos do homicídio em 1º grau. Se removerem o mens rea, o elemento intencional, ele não seria considerado culpado de homicídio em 1º grau, o crime mais grave, com pena de prisão perpétua. Ele vai dizer que não estava no controle de suas ações. Ele não tinha a intenção específica.
Certo, e isso realmente pode significar que ele seria absolvido. É preciso mostrar premeditação e o que se chama de dolo prévio para haver condenação por isso. Então é por isso que eles estão tentando usar essa narrativa de impulso ou apagão para tentar reduzir para homicídio de segundo grau ou homicídio sem intenção, que é ainda menos grave. Acho que é inteligente, pois as evidências de que ele matou Ana são tão fortes que, na minha opinião, seria tolice negar. Outro assassino misterioso, o verdadeiro culpado, fez isso. Eles tentam ser espertos e buscam uma acusação menos grave. Se a defesa conseguir apresentar isso, talvez, se essa for a estratégia deles, e eles conseguirem apresentá-lo ao júri como uma figura simpática, é só um garoto de 16 anos, ele teve um apagão, ele não fazia ideia do que tinha acontecido. Como promotor, como você rebate isso? Bem, você pode contar com o fato de que a defesa vai se apoiar no argumento de que ele era menor de idade na época. Eles vão dizer que esse pobre, sabe, então garoto de 16 anos, está sendo julgado como adulto. Isso é um exagero por parte do governo. E eles vão vesti-lo com um suéter tipo dos irmãos Menendez ou com aqueles óculos grandes do Nicolas Cruz para tentar infantilizá-lo. Acho que isso com certeza vai acontecer. Agora, como promotor, você foca nas provas e no fato de que a vítima em si era uma jovem, uma garota que nunca deveria ter perdido a vida dessa forma. E como isso é mais do que apenas uma situação em que ele apagou, mas que houve premeditação, isso mostra algum planejamento, isso mostra alguma tentativa de escapar da responsabilidade, de evitar a prisão tentando esconder o corpo, mentindo. Você quer mostrar que ele agiu de forma inadequada com Ana anteriormente? Lembre-se, Ana tem um ex-namorado que disse que sim, aquele cara, o irmão postiço, ele estava dando em cima da Ana naquela época, e esse tipo de coisa pode influenciar um júri. Bem, além disso, quero ser cuidadoso com as palavras, mas é uma das acusações que ele enfrenta para discutir se havia alegação de legítima defesa que a defesa queria usar. Eu não sei se eles têm isso, mas se tivessem, o fato de que ele está enfrentando e há supostamente evidências que provam que ela foi abusada sexualmente. Como isso impacta a forma como a defesa poderia tentar, sabe, se eles fossem usar a legítima defesa? Simplesmente não parece que, se você tem isso também, conseguiria ter sucesso ao fazer esse argumento. Isso é importante, pois fundamenta a acusação de homicídio durante a prática de outro crime grave. Lembre-se, há várias formas de obter a condenação dele por assassinato aqui. E se o assassinato acontecer durante a prática de outro crime grave, como abuso sexual agravado, então ele é condenado pelos dois. Então isso se torna importante. Não é importante apenas provar que ele cometeu abuso sexual e responsabilizá-lo, mas também para o caso de assassinato, mesmo sem intenção de matar. Ele ainda pode ser considerado culpado de assassinato. Além disso, só de mostrar os fatos de que ele supostamente a agrediu sexualmente, toda aquela boa vontade que a defesa vai tentar criar, pelo fato de ele ser esse jovem, esse garoto que acabou de ter problemas médicos e desmaiou, isso não vai convencer um júri que acredita que ele cometeu abuso sexual agravado contra a pobre Ana. O que você acha do fato de ele estar solto agora? E eu sei que ele está com uma tornozeleira de monitoramento por GPS. Ele está na casa do tio dele. Ao que parece, ele fez tudo certo. Esse era o plano e o acordo quando foi julgado como menor. Mas agora que ele está enfrentando essas acusações na justiça comum, acho que a pergunta que muita gente faz é: como ele consegue não estar em prisão preventiva neste momento? Sim, a liberdade provisória é sempre preferida antes do julgamento, tanto no sistema federal quanto estadual. E quando você é menor de idade, você realmente recebe o benefício da dúvida nesse sentido. Eu entendo porque as pessoas gostariam que ele estivesse atrás das grades. Afinal, ele está sendo acusado do crime mais grave de todos. A maioria das pessoas acusadas de homicídio em primeiro grau não é liberada antes do julgamento, mas essa é uma circunstância incomum, porque ele tinha 16 anos na época. E também ele recebeu liberdade provisória sob fiança por meses antes do julgamento. E lembre-se, ele estava sendo monitorado por GPS na casa do tio dele sem uma única violação. Então é por isso que eu não estou muito preocupado com isso. Eu não acho que ele seja um risco de fuga. Eu não acho que ele seja um perigo para a comunidade. Eu acho que ele deve ser responsabilizado pelas ações dele. Mas também não vou perder o sono porque ele conseguiu liberdade provisória antes do julgamento. E quando se trata de voltar para a defesa dele, e se a defesa que eles escolherem for algo do tipo que ele não se lembra do que aconteceu, que ele apagou?
do lado da promotoria porque eu sei que a mãe dele, no julgamento civil que estava acontecendo no caso de guarda, ela disse que ele tinha TDAH e insônia. Eu não sou médico, eu não sei como isso contribui. Se isso teria algum papel em alguém apagar e não saber o que aconteceu, caso essa pessoa supostamente tenha matado alguém. Mas como você, como promotor, ou talvez mais ainda pela defesa, tipo, precisa haver um diagnóstico ou algo assim para realmente dar base para isso, além de simplesmente dizer, sabe, eu só não lembro o que aconteceu? Vai ser um depoimento de especialista. Vai ser a batalha dos especialistas, o que às vezes pode criar dúvida razoável, porque se o júri pensa, esse especialista diz isso, o outro especialista diz aquilo, como eu vou saber com certeza? Você precisa de corroboração, mostrar evidências para que o júri veja um médico é legítimo, o outro é charlatão. É isso que espera como promotor. Agora, é interessante que o legista disse que ela morreu porque foi colocada em uma chave de estrangulamento. Um estrangulamento. Quando ele disse que apaguei, não me lembro, isso mostra intenção ao estrangular alguém assim? Agora, a defesa vai rebater. Eles trarão especialistas para afirmar que foi uma briga que saiu do controle, não uma execução deliberada. Por isso sempre evolui para uma batalha de especialistas. Aliás, só como um parêntese, ouvir a explicação sobre como a insônia dele foi resultado disso me lembra de quando uma celebridade se mete em encrenca e faz alguma besteira. Eles sempre citam, dizem desidratação e falta de sono ou algo assim, tudo bem. Sabe, quero dizer, acho que o público já está bem ciente dessas desculpas e não acho que eles vão acreditar nisso. Vai ser interessante. Quero dizer, eventualmente quando chegar nesse ponto, no lado dos especialistas, e esse é um caso completamente diferente, mas eu lembro da Karen Reed, teve aquele argumento tipo, esse é um especialista em mordida de cachorro, essa pessoa realmente deveria testemunhar? Como isso pode impactar a linha do tempo? Se a defesa está trazendo esses especialistas, então você tem os promotores dizendo tipo, eu simplesmente não acho que essa pessoa deveria poder falar na frente de um júri. Você precisa que o especialista seja autorizado a testemunhar. Eles não podem simplesmente trazer qualquer charlatão da rua. Você tem que ter alguém com credenciais que o juiz vai dizer, ok, você está autorizado a testemunhar. Mas aí a promotoria pode questionar e dizer, você testemunha em nome da defesa em todos os casos, certo? 100 casos todos em nome da defesa. E você sempre diz a mesma coisa. Isso pode desacreditar um perito, porque aí parece apenas alguém contratado, em vez de uma autoridade médica objetiva. Vamos aguardar o que acontece. 1º de junho está marcado no calendário. Não se sabe se haverá julgamento neste dia. Law and Crime. Sou Chris Stewart. Obrigado, Chris. Isso é tudo para o On The Case da Law and Crime. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, no Spotify e assista no Peacock. Sou Chris Stewart. Até a próxima.